Quando começou a pandemia, o que vocês estavam fazendo? Eu estava no curso, foi num sábado, a gente estava começando o nosso primeiro simulado do ano e já veio a notícia por alguns pais, né, que estavam mais antenados com essa questão do noticiário, né. A gente já sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas a gente ainda não sabia qual era o tamanho do que estava acontecendo. E quando a gente deu as provas, a gente entregou as provas, a primeira pergunta dos alunos: segunda-feira vai ter aula? Se eu não me engano, eu estava no quartel, nesse momento que anunciaram a pandemia. Tal. E a gente, na verdade, não sabia nem muito bem o que era uma pandemia, né? Essa palavra não era muito comum, exceto em filmes aí que a gente via por aí, mas pandemia, eu fui pesquisar, cara, o que é pandemia? Eu estava dando aula, né? E aí, dando aula, né, no colégio estadual, e aí houve a notícia, olha, as aulas estão suspensas semana que vem, naquele momento, e eu não sou uma pessoa negacionista, tá? Eu sou super pró-ciência, né? Mas naquele momento eu achei, gente, que isso? Como assim? Que exagero. A gente tinha uma informação que a maioria que pegava a Covid era os idosos, né, acima de 80, e de repente o Caio, atleta, né, com 13 anos, fora totalmente do padrão, pegou Covid. A vida estava normal, acontecendo tudo normalmente, buscando criança à escola e eu fazendo as coisas de casa, com as minhas atividades também, tanto de doula quanto de musicista, e simplesmente aconteceu. Foi tipo, amanhã acabou, não pode ir para a escola, não pode sair de casa. Como professora, o que passou pela sua cabeça? E agora? E agora o que a gente faz? Uhum. Ou não faz? O quão conectado você está agora? Com um smartphone em seu bolso lotado de notificações? Ou um relógio inteligente medindo seus passos e pulsações a cada segundo? Ou assistindo esse vídeo em um notebook ou televisão com acesso à internet? Assistente virtual, sensores, microfones, câmeras. Estamos sempre conectados. Enquanto isso acontece, o quanto você já aprendeu hoje? Em seu trabalho, na escola, na faculdade. Será que tudo isso se conecta? Hoje em dia a vida não é mais trabalhar e voltar para casa. Antigamente isso era assim, né? A gente tem a referência dos nossos avós, dos nossos pais, que a vida era trabalhar, voltar para casa e cuidar dos filhos. Hoje em dia as demandas são muito maiores do que isso. E inclusive intercâmbios e lazer, a gente precisa se locomover. E o ensino à distância, ele te abre um leque para 1000 soluções. Você pode estar numa viagem a trabalho, inclusive com família, se essa tua viagem necessitar que você viaje para o exterior, por exemplo, e você não vai ter perda nenhuma no ensino dos teus filhos. É uma questão cultural, isso é pouco difundido no Brasil, mas eu acho que isso tende a evoluir cada vez mais. Entrando no nosso natural, isso tende a abrir possibilidades, como eu falei, de você dar chance de formação onde quer que você esteja e em qualquer área. Ela é um exemplo disso, que em plena pandemia adquiriu uma profissão 100% à distância e está executando, está trabalhando. Então eu acho que isso é muito promissor nesse sentido. Segundo uma pesquisa do portal Cetic.br, cerca de 60% dos brasileiros passaram a usar os computadores durante a pandemia. E entre os dispositivos, o celular se tornou a principal forma de acesso à internet por 98% da população. Em meio a isso, observa-se a presença do ensino à distância na educação brasileira. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em 2019, 63% das vagas ofertadas na educação superior brasileira foram na modalidade EAD, enquanto na rede privada, o número de ingressantes em cursos de EAD ultrapassou a quantidade de estudantes na graduação presencial. Tendência percebida também em todo o mundo. Os primeiros registros da modalidade de ensino à distância datam do início do século XVI e têm origem nos Estados Unidos, mais especificamente em Boston, onde publicações científicas enviadas por carta eram produzidas pelo professor de taquigrafia Caleb Phillips.
Abre aspas. Qualquer pessoa que queira estudar taquigrafia pode ter várias lições enviadas à sua casa semanalmente e estará sendo tão bem instruída quanto uma pessoa que mora em Boston. Fecha aspas. Bom, como aqui a gente está gravando essa entrevista e tem ali uma câmera para o nosso making off, tem aqui a câmera do teleprompter pronta para poder fazer a filmagem, então vou quebrar a quarta barreira para fazer a sua resposta. Qual é a diferença entre o ensino físico e o ensino à distância? Acertou? Não. Essa é a distância. Ensino físico, você teria levado uma bolinha na sua orelha. E o que acontece é justamente isso. A principal diferença no ensino físico para o à distância é essa proximidade. No Brasil, os primeiros registros dessa modalidade de ensino surgiram em 1904, com a oferta de cursos de datilografia, também utilizando as correspondências como meio de comunicação. Com o passar dos anos, as mídias tradicionais serviram como fonte para educar os brasileiros. Através do rádio eram transmitidas aulas onde disponibilizavam um canal em que os alunos pudessem tirar suas dúvidas com os professores através de ligações. Na segunda metade do século XX, a televisão veio também como instrumento para essa evolução. Exemplo disso eram os telecursos, um programa de educação supletiva à distância que era focada nos ensinos fundamental e médio. Exemplo de que a mídia tradicional podia levar o ensino para aqueles que não tinham acesso de forma presencial. Isso sem contar a mídia impressa, através de revistas e apostilas, que eram vendidas em banca de jornal para instrução em cursos profissionalizantes e também em concursos públicos. Olha, na adolescência eu tive, através de uma revistinha, Instituto Brasileiro, eu tinha muita vontade de fazer alguns cursos e vendia na banca de jornal. E eu pedia para minha mãe comprar, mas ela nunca comprou. Aí minha tia comprou, eu fiz um curso tipo de bordados na época, eu tinha uns 12 anos. Não concluí, mas eu lembro que tinha certificado, comprava, você mandava as respostas pelo correio. Você que sempre gostou de desenhar e nunca teve oportunidade de estudar, agora sim pode fazer o melhor curso de desenho artístico e publicitário. Chegando ao século XXI, as plataformas de educação passaram por diversas transformações. Além das vias já existentes, houve o desenvolvimento da tecnologia, com outros recursos acrescentando valor a esse meio de ensino, como cursos online e transmissões de aulas através da internet. E aí você tem, no EAD, algumas modalidades de ensino à distância para tentar combater essa falta de contato. O ensino híbrido, o ensino 100% à distância, porém com aulas interativas, aulas ao vivo. Existe ensino híbrido para vários cursos hoje em dia. Uma mesma matéria, um mesmo conteúdo e uma mesma aula vão ser repassados para ficar gravado, ser ao vivo ou ter pessoas ali te assistindo presencialmente. São as modalidades que a gente tem hoje no ensino à distância no Brasil. Com o início da pandemia da Covid-19 em março de 2020, o ensino à distância serviu como solução para as instituições continuarem prestando seus serviços. Na verdade, não chegou ninguém informando para a gente que as aulas seriam remotas. Acho que essa questão toda ela veio como uma solução que a gente encontrou. Peraí, já que a gente não pode dar aula presencial, o que a gente vai fazer? Deixar os alunos perderem um ano, né? Tendo em vista que eu particularmente trabalho com concurso público. Então, o que fazer? Aí que veio a solução. Uma das possibilidades eram as aulas online, né? Começar a gravar aula e tal. A nossa preocupação inicial foi: precisamos levar conteúdo porque a gente lida principalmente com concurso militar. E uma coisa a gente sempre teve absoluta certeza, que os concursos iriam se manter. E a dúvida que ficou nesse momento foi: como conectar alunos e professores a esse novo ambiente? A gente chamou todo mundo, conversamos sobre as estratégias que talvez a gente trabalhasse, né, que a gente iria entrar com algumas aulas gravadas para os alunos, levando conteúdo daquele ponto da matéria onde cada um parou dentro da sala de aula, porque inicialmente seria um plano para 30 dias. Você é governado por Portugal. Eu não Mas sou acabou se rebelde. estendendo. São as circunstâncias. Ou seja, do jeito que a coisa tá, não é que eu queira a independência, porque eu não sou um rebelde. Mas não tem jeito, são as circunstâncias. Tem que dar independência. Você acha que tem mais teve que atualizar o seu conteúdo? Como você fez? Aqui no curso eu não precisei, sabe por quê? Porque eu sou professora de história e a minha matéria é muito teórica. Então, se o cara tá me assistindo numa telinha, eu sou a mesma professora que estou em sala de aula dando a mesma teoria. Eu preciso pouco
de demonstração, de quadro, eu preciso pouco de fórmulas, entende? História é um grande bate-papo, né? Então, aqui né, assim, no curso preparatório, eu consegui ter assim uma possibilidade de chegar muito perto da minha aula presencial, porque a gente tinha gravação de videoaula, porque eu preparava material de exercício, eu enviava para eles nos grupos de WhatsApp, né? E aí a gente se encontrava uma vez por semana no Zoom ou no Meet e a gente corrigia aquelas questões ao vivo. Eles me viam ali, a gente estava através de uma tela, mas a gente estava ali ao mesmo tempo de forma síncrona, né? Então foi super tranquilo, assim. Eu vou dizer que eu consegui adequar muito bem meu conteúdo, porque eu não precisei de grandes mudanças. Professor, né, vive de sustos. O professor vive de susto? Só se assusta. E aí, queridos? Esse negócio de todo dia, toda aula, conversar com aí, queridos, tudo bom? Eu tenho que mudar, né? Já tá repetitivo. Contato com uma câmera. Eu sei que até hoje dá um choque, mas quando você teve que gravar uma aula pela primeira vez, a primeira coisa que se passou na sua cabeça, o que foi? Vou morrer do coração. Como agora? Eu não tô nem nervosa, já sei. Não. Olha que eu não estou no estúdio. É muito diferente na visão de professor? É muito diferente. Porque esses dias eu estava até conversando com outro colega, como dentro da minha sala de aula, com os alunos, show de bola, tranquilo. Eu tô aqui, eu só tô com você. Virtual, mas você não dá aula virtual? Eu dou aula com um monte de aluno na tela. Qual é a diferença? Então, assim, é diferente. Eu estou como professora, aquele contato com os alunos, eu não sei, é o meu mundo. Agora, primeiro que foi, de repente, eu acho que, eu já penso, meu Deus, eu não posso falar besteira, será que eu estou olhando direito? Será que eu vou conseguir me expressar? A câmera, para mim, ela me assusta. Mas aí eu tive, assim, alguém, né, nas minhas primeiras gravações, e eu vou dizer, assim, foi o Jansen, que me ajudou muito, que a primeira dica que ele me deu realmente foi uma coisa que me ajudou bastante. Olhe para mim, dá aula para mim. E aí eu comecei, ficou um pouco menos difícil, não existe essa palavra, mas você está entendendo, ficou mais fácil. E eu acho que isso aconteceu com muitos professores não conseguiram isso. Olha, falaram comigo. Alguns deles chegaram até a parar de dar aula nesse período. E aí era uma das fontes de recurso financeiro, né? Deixaram de ganhar dinheiro, por exemplo. Não conseguiram se adaptar àquilo ali. Mas geralmente esses professores que tiveram esse problema eram professores que já estavam ali há 30, 40 anos dando aula e que realmente não estavam com essa coisa da mudança, né? Não estavam querendo mudar e tal, e tiveram essa dificuldade realmente perante a câmera e foi complicado. E na visão dos alunos, no feedback dos alunos, o que eles te passavam em troca durante as aulas? Você via que tinha uma evolução no aprendizado, mesmo sendo à distância? Olha só, não é a mesma coisa, nunca será. Eu ouvi de alunos que falaram, poxa, eu estou sentindo falta da escola, esse contato professor-aluno, nossa, como fez falta para eles e para a gente. O processo de ensino-aprendizagem envolve muito essa troca. Então, eu tive que montar estratégias. Quais estratégias? Então, trabalho com jovens, trabalho com adolescentes, na verdade. Né? O maior público é de adolescentes. E tanto no curso, sou professora de língua portuguesa, então é uma matéria. Dou aula com slides, continuei dando as minhas aulas com slides mesmo pelo Meet ou pelo Zoom. Bom, mas aquilo passando toda hora dá sono, gente. Sejamos sinceros. Rola, o povo já não gosta de língua portuguesa. E como eu faço na aula presencial, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para a aula ser um pouquinho diferente. E vamos fazer o quê? Comecei a pesquisar. Gente, isso foi uma aprendizagem, eu não já sabia. Eu comecei, gente, eu tenho que achar algumas coisas na internet para eu
jogar para os alunos e ser interessante. E aí comecei a buscar jogos, aulas através de jogos, né? Aí quiz, e aí pronto. Aí, quando eu passava, às vezes, pela plataforma, né? Porque nós tínhamos a plataforma do próprio Estado, né? Ou da plataforma do curso, eu disponibilizava o link lá para eles acessarem, e aí eles gostavam, porque eu era um joguinho, né? E valia ponto, ou então, e agora eu perdi, eu ganhei, eu fiz mais pontos. E quando era presencial, eu às vezes fazia o quiz ao vivo. A aula online ela é totalmente diferente de uma aula presencial. É porque a aula presencial, às vezes, você fica na sala ali 2 horas com o aluno. E tira dúvida, né, simultânea ali, o aluno está na dúvida, ele já tira contigo. Já a gravação não, você não pode gravar um vídeo de 2 horas. Né? Até um erro que eu particularmente cometi no início, gravava vídeos muito longos, e aí a gente descobre que as pessoas não estão dispostas a ficar 2 horas ali sentada na frente da TV assistindo uma aula. Então, quer dizer, uma aula que eu dava em 2 horas, eu tive que adaptar para dar em 15 minutos a teoria. E depois, de repente, fazer um segundo módulo de vídeos com a resolução dos exercícios. Então, assim, foi um pouco complicado no início, até porque a gente não tem tanta experiência assim, né? Coloca a câmera na nossa frente, a gente fica meio travadão ali, para você que é professor. Eu falava no início, cara, essa coisa é horrível de gravar, porque a gente está acostumado a olhar para a cara do aluno e você fica olhando para a câmera, você fica meio sem jeito, e você, ao mesmo tempo, fica com medo de errar alguma coisa e tal, né? Então, assim, no início é realmente meio perturbador esse negócio de gravar a aula, mas depois, com o tempo, você vai se adaptando. Eu, pelo menos, tiveram alguns professores que não conseguiram se adaptar nesse período todo, mas eu consegui, graças a Deus, me adaptar, fui melhorando. Acho que eu já estou aí num nível intermediário, vamos dizer assim. Inicialmente foi realmente um desinteresse dos alunos, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, vou esperar voltar, sabe aquela coisa assim, vou esperar voltar e retoma? Mas não, então assim, toda a coordenação, toda a equipe fez um trabalho de conscientizar que se eles deixassem conteúdo atrasar, não ia dar certo. Enquanto havia toda uma movimentação e incentivo ao ensino à distância, em cursos preparatórios e até no ensino particular, o ensino público tinha alguns percalços. O ensino remoto, você sabe disso, provavelmente você está pesquisando, ele é diferente do ensino à distância. Porque o ensino remoto, a verdade, era para os professores, durante seus horários, comuns com os alunos, eles passarem os conteúdos. Mas eu sou professora da escola pública e você sabe que a escola pública tem essa estrutura que se pintam. E simplesmente, agora nós vamos ter uma plataforma, isso aqui vai ser dado para os alunos, mas e aí? Aí nós nos deparamos com como vamos utilizar e como vamos ganhar esses alunos, como vamos conseguir com que esses alunos estudem. E qual que você acha que foi o momento mais difícil como professora? Perceber que eles não estavam aprendendo nada. Porque eles não aprenderam nada. Não aprenderam. Então, assim, eu tenho hoje, né, a gente hoje está 100% presencial, né, esse ano letivo inteiro, pelo menos até agora. Eu tenho alunos no 3º ano do ensino médio que no início da pandemia estavam no 1º ano do ensino médio, no 2º ano da pandemia estavam no 2º ano do ensino médio, e agora eles caíram no ensino médio, eles estão vivendo o ensino médio hoje, agora, no último ano do ensino médio. Então, eles não têm noções básicas de muitas coisas, porque era muito fácil não estudar, porque se o cara queria estudar, ele também, muitas vezes, ele não conseguia, porque ele não tem acesso à internet, porque a família inteira tem um celular, e ele tem 3 irmãos, e tem que dividir o celular com os 3 irmãos, e a mãe tem que trabalhar, leva o celular com ela. Então, assim, um caos, porque não tem estrutura. Sobretudo ensino público, né? As pessoas, geralmente, são de camadas menos favorecidas, né, da sociedade. Então, a galera não tem grana para bancar o ensino remoto de qualidade, não tem. Foi muito rápido. Assim, foi decretada a pandemia no Rio de Janeiro e imediatamente a escola falou que na próxima semana as aulas já começariam a ser virtuais, né?
Então, assim, foi um susto para todo mundo. Porém, eu achava que, assim, ao meu ver, né, que poderia esperar um pouquinho, pelo menos uns dias, para as pessoas se organizarem para trazer de forma melhor essas aulas. Como foi a rotina para poder adaptar essas aulas? Foi difícil? Muito. 3 filhos e um computador. E um computador que nem era preparado para isso. Era um computador simplesmente que entrava na internet, fazia trabalho, imprimia alguma coisa. Mas não para receber uma aula e nem acompanhar. Então, assim, as aulas tinham início às 8 da manhã e dos 3 filhos ao mesmo tempo. Acho que dentro da sala de aula, para os professores prender a atenção dos alunos, presencialmente já é um pouco difícil, né? Imagina as crianças dentro de casa, muitos dos pais continuaram a trabalhar, eles sozinhos, porque até então esse horário está na escola. Como é que vai prender a atenção, né, das crianças? Então, realmente, acho que foi difícil tanto para os pais quanto para os professores, né? Como é que foi as primeiras aulas na escola, assim, quando eles anunciaram que começaram a fazer pela internet? Ah, foi ruim, eu não gostei não, porque eu não prestava atenção na aula, eu ficava jogando só, direto, só. Só, ficava jogando. É. Você não achava interessante as aulas? Não. Você, como mãe, já tinha tido contato com o ensino à distância antes da pandemia? Então, eu fiquei muitos anos fora da escola e aí eu ganhei uma premiação na empresa onde eles iam pagar minha faculdade. E eu vi uma oportunidade, né, até para crescer. Foi faculdade de gestão empresarial. Todo esse problema todo foi muito difícil. Muito difícil porque era muito... Todo mundo pensa assim, a distância é mole, né? Mas acaba sendo muito conteúdo, né? Para você estudar muita coisa para ler, para prender a tua atenção. E quem está muito fora da escola há muito tempo, acho que se tornou mais difícil. Eu lembro que eu tinha um trabalho para entregar e horário, né? Tem um horário que fecha certinho. Então, acabou que ele adoeceu, aí acumulou todo o trabalho que eu tinha que entregar. Eu lembro que eu estava no hospital, e aí eu estava esperando ele fazer o teste do Covid, onde eu ia ficar internada com ele, e ia dar meia-noite e eu ia ter que entregar. Eu falei, gente, sabe, deu um pânico assim, eu tenho que entregar o trabalho e eu não estava entendendo nada, e a hora estava passando e tinha que responder um monte de coisa e minha cabeça não estava ali. É assim, o que acontece, Jansen? Eu fiquei com ansiedade. Então, estou tratando até hoje a ansiedade. A pandemia, ela me mostrou que eu tinha um problema, que era escondido. Trato com terapia e trato com a parte psiquiatra também, sabe? Nós tentamos usar toda a tecnologia que nós tínhamos à disposição ali para tentar solucionar um problema que era iminente. Nós tínhamos celular, computador pessoal, colocamos tudo isso à disposição da escola para que eles pudessem ter aula, mas de fato ali faltava estrutura porque era uma coisa não programada. Então nós não tínhamos como fazer com que tudo se tornasse satisfatório porque nós não tínhamos tempo, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos estrutura. Assim como a escola também não se programou nesse intuito. Então eu acho que a estrutura do ensino à distância ela tem que ser muito bem pensada, organizada e executada para que não haja essas perdas, porque nossas crianças pequenas tinham perdas ali no cognitivo. As professoras, como ela falou, tinham que mostrar muitas figuras, muitas coisas assim. A criança mais nova ela percebe muito o gesto da professora, o tato. Qual é a diferença no resultado deles que vocês viram? Nós vemos isso em relação às notas finais. Isso que eu ia falar agora. As notas finais. A gente participou agora no primeiro bimestre desse ano da reunião de pais e alunos e obtivemos ali um nível de mais de 90% de aproveitamento em todas as matérias, de cada um deles. Isso é muito notório em relação a quando eles tinham as aulas EAD, que as provas elas refletiam muito bem essa dificuldade. Não, de 2020 para 2021 ele trocou. E essa troca, como aconteceu para ele?
Teve mudança porque ele até ganhou uma bolsa, que como ele é atleta, ele ganhou uma bolsa onde praticamente os amigos dele, que era da idade dele, do futebol, eles ganharam essa bolsa. Aí acabou que todo mundo juntou na mesma sala. E aí foi bom porque foi até uma troca de um ajudar o outro. No 2021, assim, acho que foi de fevereiro até março. Aí teve um mês de aula online, aí depois foi presencial com máscara e tudo. Mas aí no online a gente tinha um grupo, aí a gente meio que estudava em cálculo, aí a gente ia fazendo alguns trabalhos, estudando para a prova. Achava que você aprendia mais com eles do que na aula? E me ajudando o outro. E como você percebe o futuro desse formato de ensino? Olha, futuro do mercado, tanto o ensino como uma forma geral, quanto o ensino à distância no Brasil, é bastante promissor. Hoje a gente vê escolas de alto padrão que antes não existiam no Brasil, estão começando a existir. O EAD em si, as redes online, né, elas estão chegando a lugares onde ninguém chegava. Olha, cara, certamente o futuro vai ser bem legal, cara, porque outras tecnologias aí já estão sendo desenvolvidas para que isso aconteça. Até aquele óculos de realidade virtual, o aluno coloca aquilo ali e consegue se ver dentro de uma sala de aula, ele olha para o lado, ele vê até os amigos. Há pouco tempo eu vi uma reportagem falando sobre isso. Olha para o lado, ele vê um amigo da direita, da esquerda, o professor para lá e para cá. O modelo híbrido é válido para o curso preparatório? É válido. É válido. Até mesmo porque tem gente que meio que troca essa ferramenta, né? O híbrido, ele é trabalhar em conjunto, né? O presencial com a ferramenta que a gente tem online, usar os dois em conjunto. Eu acho que agora a tendência é essa. Usar as duas formas. Você vai ter desde um cursinho como um SOS para ajudar o seu filho do ensino fundamental a conseguir se formar com matemática e português, quase como aqueles cursos de repetição de origem asiática que a gente já sabe qual é o nome. Então, temos cursos desse tipo, hoje em dia, online, com proximidade e calor humano. E a gente vai até um outro extremo, porque esse é um curso relativamente barato, é um curso de reforço. Hoje nós temos cursos de alto valor, estamos falando de cursos cuja mensalidade passa de R$2.000 por mês, e é um curso, por exemplo, para o seu mesmo filho de ensino fundamental, de 12, 13 anos, para aprender programação. Programação em linguagem Python, depois web design, design gráfico, até produzir aplicativos e jogos. Então, o futuro do EAD é muito promissor. Começou com a venda de alguns cursinhos, alguns slides e algumas filmagens na internet. Antes mesmo, o avô, foram aqueles vídeos gratuitos de YouTube, e hoje nós temos grandes plataformas, grandes players no mercado, né, e grandes redes buscando melhorar esse ensino à distância para a gente conseguir alcançar melhor e mais as nossas crianças. Que lindo! Que lindo! Valeu, obrigado. Valeu, cara. Isso aí, brother. Agora é jornalista, pô. Mudou o patamar. Mudou. É mais ter o acesso do que a substituição. Essa é a magia da internet. A internet não quer brigar com ninguém. Ela só quer ir aonde determinadas ferramentas não podem ir. Caraca, falei bonito agora. Cara, eu vou usar muito esse texto. Eu gostei muito dele. Nada, amor. Acho que é importante a tecnologia, mas isso aí também tem que ser global, tem que ser geral. Nem todos os professores gostam. Tem professor que realmente, além de não ter essa facilidade, de ter todas as suas dificuldades, tem professor que infelizmente resiste. Isso é uma realidade, a tecnologia. Não adianta. Não, eu não quero aprender, eu não gosto desse contato com o aluno, entendeu? Às vezes eu sou criticada por isso, mas é a vida. A parte da entrevista acabou, tá? Ai, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação, de verdade. Ai,
Paguei Eu muito sei mico. que eu te agradeci muitas vezes, mas agradeço de novo. Deixa eu beber água. Não, pode ir. Tá tudo certo. Tá gravando ainda. Aí, ó, pegou meu mico todo. Isso não vale. Eu quero agradecer muito. Ah, que nada. Adorei. Quando quiser. E eu espero que esse documentário seja muito importante academicamente falando. Ah, com certeza. É uma visão que pouca gente tem. Você tá criando uma fonte histórica, gente. É uma fonte histórica. Caso. Como professora. Claro, meu amor. Obrigada a você. Obrigado. Foi. Deixa eu parar os 55 no celular agora. Oi?